A paz do Senhor, meus irmãos e meus amigos, a paz do Senhor Jesus, obrigado pela audiência. Esta é a lição de número 2 do nosso terceiro trimestre, tá bom? Do dia 10 de julho. Esse assunto é muito importante para todos nós e principalmente para a igreja, para você que é professor, para você que está estudando a palavra de Deus e já aí tendo esse apoio, esse subsídio para poder, domingo, dia 10, ministrar aquela belíssima aula da EBD. E o tema de hoje é um tema muito importante, propício para a época que estamos vivendo, que é a sutileza da banalização da graça. Na aula passada nós aprendemos bastante sobre a sutileza de Satanás, da estratégia que ele atua e trabalha contra a igreja e as ferramentas que Deus nos dá para combater essas sutilezas de Satanás. Então, hoje vamos aprender um pouco sobre sutileza também e da banalização da graça. Você que não assistiu ainda à aula anterior, primeira aula, ela está no YouTube. A partir dessa aula, nós vamos fazer uma playlist e você pode depois voltar na primeira aula, na segunda aula, na terceira aula, até a 13ª aula e depois fazer um estudo sistemático desse assunto tão importante. Tá bom? O texto áureo da nossa lição se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 8, tá bom? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de Deus. Isso não vem de vós, na realidade. E eu quero que você não esqueça disso. Isso é dom de Deus. Isso é dom de Deus. Então, texto áureo já é uma base para entendermos o conceito da lição de hoje. Porque pela graça sois salvos por meio da fé e a graça, e não vem de vós, para que vocês não se gloriem, não se vangloriem, mas é dom de Deus, tá bom? A verdade prática da nossa lição diz: a graça de Deus não é barata. A graça de Deus não é barata. Então, a ideia desta lição de hoje é poder trazer-nos a lembrança dessa banalização desse evangelho que é pregado, dizendo que com a graça pode tudo, é permitido tudo, é salvo pela graça e, enfim, a graça é barata. Então, nós iremos entender que, na verdade prática, aqui já está bem claro que a graça não é barata. Ela precisa e requer arrependimento, um novo comportamento, ou seja, uma nova vida em Cristo. Então, já aqui na minha introdução deste assunto, poder dizer para vocês assim: a graça não é de graça, a graça não é barata, ela requer arrependimento e uma mudança de comportamento. Então, não é simplesmente eu aceitei Jesus e simplesmente posso continuar praticando as mesmas coisas, fazer as mesmas coisas que eu fazia no passado, praticar as mesmas práticas do passado e simplesmente eu estou salvo mesmo, já aceitei Jesus, enfim, a sua graça me basta. Então vamos entender nessa lição de hoje a importância que a graça não é barata, e ela requer sacrifício, arrependimento, mudança de comportamento e uma nova vida em Cristo. Senão, não é a graça de Deus. Tá bom? Então, vamos continuar aqui o nosso assunto da nossa lição de hoje. A leitura diária, em segunda-feira, hoje, é a leitura de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Deus achou por bem salvar. Terça-feira, Romanos 3:10. Não há um só justo diante de Deus. Quarta-feira é dia de ler Gênesis 3:17, que diz a responsabilidade humana. A quinta-feira, Romanos 5:12b e Gênesis 3:23, a nefasta consequência do pecado. E na sexta-feira é 1 Timóteo capítulo 5 e João capítulo 3, versículo 16. A graça de Deus é oferecida a todos. E sábado, Marcos 16:16, João 6:47, que nos diz: a graça de Deus é eficaz para quem
crê. A graça de Deus é eficaz para quem crê. Isso é muito importante. Bom, essa aqui é a leitura bíblica em classe. Tá? Então, essa é a leitura bíblica em classe. Então, eu convido você que é professor, você que é aluno nosso, você que estuda a palavra de Deus, esse período desse trimestre seria muito importante. Você está lendo as cartas de Paulo, tá bom? Coríntios, 1º, 2º Coríntios, Romanos, aos Romanos, tá bom? Lê todas as cartas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, todas. Seria muito importante. Efésios seria de lei, mas você terá esse período para ler o Novo Testamento e ler as epístolas, seria muito importante e ajudaria muito no seu entendimento, tá bom? A leitura é em Efésios, capítulo 2, 4 a 10, que nos diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, olha só, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com quem nos amou, ó, riquíssimo em misericórdia. Olha o texto, olha o que aqui o texto já diz, já no primeiro. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, estando mortos, ó. E pela graça sois salvos. O versículo 5, ele é muito importante e contraditório para muitas denominações e para muitos irmãos. Esse versículo é sobre a linha de pensamento. Estando nós mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas e a sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8 repete: porque pela graça, segunda vez, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de vós. Isso, Deus, ele é especial, né? Porque se a graça, se a salvação é pela graça e por meio da fé, isso não vem do homem mesmo, mas é um dom de Deus. Aqui está bem enfático: salvação é um dom de Deus e vem de Deus e não do homem, para que o próprio homem não se vanglorie. E o versículo 9, Paulo ainda reforça isso aqui com chave de ouro, podemos dizer assim, se posso dizer, com chave de ouro, dizendo assim: olha, não vem das obras para que ninguém se glorie, para que ninguém se glorie. Então, quando eu leio a Bíblia e vejo nos evangelhos, quando o evangelho de João 1:12 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso nos mostra o grande amor de Deus através da sua graça. Estávamos em pecados, perdidos, desiludidos, e agora ele prova o seu amor, mostra o seu amor para conosco, e ele mesmo se revela com a sua graça por meio da fé. E o texto é claro no versículo 9: não vem de vós, isso é um dom de Deus. E ele é enfático em dizer que não vem pelas obras, pelo tamanho das construções que você venha fazer, pelo tamanho das doações que você venha fazer, não vem pelo tamanho do trabalho que você possa estar fazendo. Isso é dom de Deus. A graça é dom de Deus. E não, você não conquista a salvação pela atitude de bondade. Tá? Então você vê que o evangelho ele
ele muda essa questão em relação a muitas religiões do mundo. Porque não adianta ser bonzinho para ser salvo. Não adianta ter aparência de bonzinho, fazendo bondade, caridade. Não é isso que o Evangelho, não é isso que garante salvação, que garante remissão, que garante justificação. Não é isso. Tá? Então, nem se glorie nisso. O versículo 10 é um versículo muito importante, porque somos feituras pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Tá? Então, somos feituras, criaturas de Deus, criados em Cristo Jesus, para fazer boas obras, as quais Deus preparou para que venhamos andar, né, nelas. Então, já nesses textos aqui, nessa leitura bíblica em classe, para você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, para você que é professor de Escola Bíblica Dominical, esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos, esses 7 versículos, eles aqui definem a soteriologia, a doutrina da graça. Tá? Então, para você que é aluno, para você que é meu aluno no CETAT, para você que é aluno do curso bacharel livre em teologia, tem uma disciplina exclusiva que nós estudamos só sobre soteriologia, a doutrina da salvação, tá? Que é sobre salvação. Salvação no presente, salvação no passado, salvação no futuro. Uma doutrina específica só sobre esse assunto, que é soteriologia. Bom, então você que deseja se aprofundar mais nesse assunto, acesse o nosso site, teologiaalcancetodos.com.br e já comece a estudar conosco, tá bom? E se aprofundar mais dentro dessa questão da doutrina da salvação, porque aqui eu não quero, em nenhuma das disciplinas, sair muito fora do assunto, nem ir para um assunto muito teológico, tá bom? Esses são os hinos sugeridos, o 37, o 37, o 79 e o 205 da harpa cristã, que é o plano de aula para os professores, a introdução com o propósito. Aqui nós temos a apresentação da lição, os objetivos da lição também, e a motivação. Interessante que aqui na motivação diz assim, não há salvação sem graça de Deus. Esse é o favor imerecido, prova que o ser humano não tem capacidade de si mesmo para salvar-se. Entretanto, a graça também não é uma licença para pecar, como infelizmente muitos fazem e fazem pensar. Essa interpretação desses textos, essa interpretação da graça se torna uma graça barata, uma graça banalizada, né? Então, isso é um problema. Sugestão e metodologia. Também aqui tem a conclusão da lição e a aplicação, tá bom? Subsídios, que eu irei ler aqui para vocês. E aqui temos o auxílio, tá bom? Auxílios especiais para professores. O comentário e a introdução da nossa lição. Bom, a palavra-chave, gente, é banalização. No decorrer da lição, eu vou estar falando sobre a banalização, eu vou estar conversando com vocês sobre a banalização, e essa é a palavra-chave da nossa lição de hoje, tá bom? A lição de hoje. A introdução, onde se fala em banalização, gente, deixa eu até já aqui comentar. O contexto que vivemos hoje é um contexto que está buscando se comentar mais sobre a doutrina da salvação. É um contexto onde eu louvo a Deus pela vida do professor, do pastor, do escritor da lição, e de uma forma inspirada por Deus, colocou lições que podemos tratar de assuntos que a igreja está vivendo no mundo moderno. Partindo de um princípio que é prática de vida isso aqui. Isso aqui é o que nós estamos vivendo hoje no mundo moderno. Tá? Então estamos vivendo essa banalização da graça, banalização do evangelho, as pessoas que erram, que pecam, que fazem tantas coisas. Eu já vi gente até com erros e mais erros e mais erros, e fui perdoado, ele me perdoa, continuo errando e ele me perdoa. Nós estamos vivendo na graça, sabe? E continuam banalizando, profetizando, enfim, tantas coisas erradas com essa banalização. E esse termo
no decorrer da lição, eu vou estar conversando mais com vocês. E nessa lição, estudaremos sobre a graça de Deus. Não há dúvida, irmãos, nenhuma, de que nos últimos anos, nós, os cristãos, temos demonstrado realmente o maior interesse em conhecer melhor essa doutrina. Isso tanto na igreja, como também até mesmo nos seminários. Eu tiro pelo CETAT o índice de pessoas que têm nos procurado, que têm discutido essa doutrina da graça. Tá bom? Então, pelas igrejas pentecostais, com a visão arminiana ou wesleyana. Então, isso é muito importante, tá? Que é uma doutrina um pouco diferente do calvinismo, uma doutrina um pouco diferente dos nossos irmãos presbiterianos e outros. Então, é muito importante vir à tona, ouvir uma lição que se trate sobre um assunto tão importante para nós que somos de uma linha pentecostal, de uma linha arminiana, wesleyana clássica, tá bom? Neste sentido, pode-se dizer que há um despertar da graça. Olha aqui, nesse sentido, que há um despertar da graça. Contudo, para muitos esses ensinos continuam ainda ofuscados. Isso é verdade. Nesse aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida. Isso é verdade. Ela tem sido mal compreendida. Né? Mal compreendida. Portanto, as similitudes e, consequentemente, desvirtuada. Bom, essa doutrina, gente, a doutrina da graça, quando você estuda soteriologia, no nosso seminário principalmente, você vai ver que o ponto principal nosso da graça de Deus, do poder salvífico, da graça atuando no Novo Testamento, da graça de Deus atuando sobre o ser humano, do poder salvífico de Cristo, desse evangelho. Tá? Então, essa doutrina, por ter Jesus, sobre a questão de Jesus ele ter o livre-arbítrio de escolha, a pessoa ter o livre-arbítrio de escolha, então ela se tornou muito polêmica, mal compreendida, consequentemente desvirtuada, como diz aqui o escritor. Porque quando hoje você ministra uma aula, ou quando eu estou em aula de soteriologia, inclusive falando sobre esses assuntos, dos pontos arminianos, dos pontos calvinistas, da consequência da salvação, de uma vez salvo, salvo para sempre, tratando desses assuntos que não é o nosso foco hoje. Mas você vê que hoje, pelo advento da internet, então muita doutrina, muitos têm se batido na doutrina da graça e gerado um conflito, uma consequência desvirtuada para muitos irmãos da fé, por não saberem refutar a sua própria fé. Então gera realmente como eu posso dizer, gera um desconforto, gera um desconforto, tem sido mal interpretado e gera um desconforto no meio da igreja, porque até mesmo nós da nossa própria linha, falamos pouco esses assuntos, esses temas na internet. Com o advento da pandemia, com o advento da internet, agora se tornou melhor de se falar. Todo mundo está falando. Então, quando se fala em hoje graça, quando você abre a internet, você vê grandes arminianos falando, grandes pentecostais ensinando, grandes pastores, agora com o advento da internet falando. Então, hoje nós podemos atingir muitos públicos com esse assunto. Tá bom? Então, isso é um ponto muito importante. Muito do que se prega hoje, se ensina como evangelho da graça, não tem nada a ver. Não tem nada. Não, do evangelho da graça, nada mais do que uma forma de deturpação da graça, que o autor chama de graça barata. É a graça barateada. Tá? Então, você vê um evangelho um evangelho
fraco, um evangelho só prosperidade, um evangelho só de dente de ouro, um evangelho só de bens materiais, um evangelho só de campanhas, um evangelho só de vendas e testemunhos, um evangelho só de cura, um evangelho pregado sem arrependimento, um evangelho pregado e as pessoas não mudam aquilo que eles viviam, a vida que eles tinham, continuam vivendo o mesmo estilo de vida. Então, pregam, é um evangelho da graça, mas nada tem a ver. Essa é uma forma deturpada da graça. Como diz o autor, é uma graça barateada. É uma graça que não tem sacrifício, é uma graça sem arrependimento, é uma graça sem mudança de vida, é uma graça sem sacrifício, é uma graça sem mudança de vida, é uma graça sem uma nova vida com Cristo. Salvação é mudança, arrependimento é mudança de direção. Ninguém pode salvar a si mesmo. A graça é imerecida. A graça é imerecida. Como assim? A graça é um favor imerecido. Então, primeira coisa, gente, que nós precisamos entender aqui nesse contexto é que a graça é um favor imerecido. Isso significa que ninguém merece, ninguém merecia e ninguém tinha como merecê-la. De fato, a Escritura diz que não há justo nenhum sequer. Romanos capítulo 3, versículo 10. Nossa justiça própria é como um trapo de imundícias. Isaías capítulo 64, 6. A nossa condição, antes de conhecermos a graça, se assemelhava a alguém que deve uma grande quantia e não tem como pagar. Então, se a nossa condição que nós tínhamos é uma condição semelhante a alguém que tinha uma grande quantidade e não tinha condição de pagar, então a graça eu conquistei, é algo imerecido. Tá? Então a graça é algo imerecido. Então, de fato, as Escrituras dizem que não há justo sequer. Nenhum sequer. O homem não pode se justificar sozinho. Então a graça é algo imerecido. E eu vou explicar posteriormente, sobre a diferença entre a graça e a misericórdia. Porque o texto anterior diz que ele é riquíssimo em misericórdia. Quando a graça atua, se a graça é imerecida, então, se a graça é um favor imerecido, então, e o que é a misericórdia? É um favor merecido? Tá bom? Até o final da aula eu vou estar conversando sobre este assunto. Bom, vamos para o próximo ponto da nossa lição. Compreendendo a graça. Bom, a graça é definitiva. Esse é um ponto muito importante de estudarmos, gente. Muito importante mesmo. Se ela é definitiva, se ela não é definitiva, uma vez salvo para sempre. Como é que funciona isso? A graça divina, ela é definitiva? Como que funciona a graça? A graça divina, como que ela atua na vida de uma pessoa e como é o processo de mudança? Muitas pessoas aqui que vão assistir essa aula, ou que estão assistindo, ou que vão assistir posteriormente, tiveram uma vida anterior. Nem todo mundo teve o privilégio de nascer num berço evangélico, não conhecer esse mundo. Então, às vezes nem compreendem a graça como nós compreendemos. Eu falo compreender de uma forma em você ter vivido nas trevas e agora você passa a compreender a graça divina porque você viveu ela, tá? Por exemplo, a graça, ao se afirmar que a graça é divina,
se quer dizer que com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Olha que bonito que o autor quis dizer aqui. Ó. Ao afirmarmos que a graça de Deus ela é divina, isso, a sua origem é inteiramente em Deus. Foi ele quem quis agir com graça. O testemunho bíblico é que aprove Deus salvar os homens. 1 Coríntios 1, 21. Isto significa que a origem da graça, tá? A origem da graça, eu inverti aqui, ó, já estava lá em cima. Que a origem da graça é como uma iniciativa da salvação. O ato de Deus, a graça, portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar a si mesmo. Ninguém pode salvar a si mesmo. Até o ladrão da cruz, qualquer pessoa, ninguém pode salvar a si mesmo. Porque essa palavra, vou até frisar ela com outra cor aqui, porque a graça ela é divina e tem origem no céu. Só Deus pode salvar o homem. A sinopse desse texto, vou colocar um vermelho aqui, a sinopse nos diz: Deus quis agir com graça para com todos os homens, sem que eles merecessem. E por isso essa graça é um favor imerecido. Os homens não mereciam. Estavam em pecados, errados, caminho de perdição, não mereciam. Por isso que essa graça é um favor imerecido. O preço dessa graça não foi barato. O preço foi a morte de Cristo no Calvário. E essa morte proporcionou ao ser humano a graça. E a graça por intermédio de Cristo. E essa graça, o homem, conhecendo essa graça divina, ele passa a ter um hábito divino, porque aprove Deus salvar este homem. Então este homem, por receber essa experiência divina, compreendendo a graça salvífica, automaticamente existe o quê? A graça ela não se torna uma graça barata, uma graça banalizada. Ele vai respeitar, entender, compreender, obedecer. Esse é um propósito, esse é um dos objetivos que a graça faz no ser humano. Mudança de pensamento, mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de estilo de vida. O homem passa a ser uma outra pessoa. Então pense nisso, que a graça é divina, a graça muda. E quem está me assistindo aqui sabe muito bem. Ninguém me pediu para parar de fazer certas coisas. A graça atuou na minha vida. Ninguém me pediu para mim ficar lendo a Bíblia. A graça me deu fome espiritual. Então, a experiência da graça fez com que eu mudasse o meu estilo de vida. Então, para você que é aluno, para você que é professor de escola bíblica dominical, sentir e ter essa experiência divina é como se você tivesse um pedaço do céu, um pedaço, sabe, uma partezinha do mundo espiritual dentro de você. Próximo assunto, tópico 2 da nossa lição, a graça no contexto bíblico. Agora, como entender, inclusive, esse ponto dessa lição aqui, vamos tratar bastante sobre isso agora. O que é que se a graça ela é divina, desculpa, ela atua no céu, na igreja, aqui na terra, nos seres humanos, e o que é que acontece com as pessoas que recebem essa graça. Bom, a parte 1 diz-nos assim, a necessidade da graça. Uma das doutrinas mais bem definidas e claras nas Escrituras é a referente à queda do homem. Tá? Então essa doutrina da queda do homem é importante. Inclusive nós estudamos muito isso no nosso seminário. O primeiro fato a observar, observado que Adão é o primeiro homem, foi criado um ser moralmente livre, podendo escolher, né, e fazer, podendo escolher o que fazer. Essa era a grande realidade. Já em Gênesis, você viu Deus em Gênesis
você podendo ver Adão meramente livre, podendo escolher o que fazer, e aí você já vê o livre-arbítrio. A Escritura traduz que Adão foi tentado, em Gênesis 3:6, mas não coagido a pecar, Gênesis 2:16, 17. Deus responsabilizou por sua desobediência. Olha, isso aqui é importante. Deus responsabilizou por sua desobediência. Então, o primeiro homem, portanto, foi livre e voluntário e desobedeceu e pecou. Romanos 5:12. Então, Deus responsabilizou ele pela sua desobediência. Porque neste primeiro ponto, aqui o contexto bíblico aqui mostra que automaticamente ele tinha um livre-arbítrio de escolha. E ele, por mais que foi instruído, por mais que foi orientado, ele escolheu desobedecer. Então, a desobediência do primeiro homem, que foi ele de uma forma livre e voluntária. Adão pecou, tá? Então automaticamente ele foi tirado, ele foi excluído do jardim do Éden por causa do pecado. Vocês conhecem muito bem a história. O segundo fato é que a queda do homem produziu uma consequência tanto para ele como para a sua posterioridade. Adão era o cabeça da raça humana, como tal, todos os homens estavam sobre os seus lombos. Romanos 5, capítulo de número 2 e Gênesis 3:23. Ninguém, portanto, ficou fora da esfera do pecado de Adão, porque pelo pecado por um homem entrou o pecado no mundo. Então, tendo caído no pecado, o homem não podia, por si mesmo, libertar-se de uma consequência advinda da queda. Foi a necessidade da satisfação da justiça divina. Por isso, a justiça de Deus exige a punição do pecado. Isso no Antigo Testamento. Olha só. Isso porque Deus sendo justo, tanto não deixaria o pecado impune. Contudo, assim como Deus é justo, e da mesma forma ele é amor, isto é denominado pelos teólogos como a doutrina do duplo amor de Deus. O amor de Deus à justiça e o amor de Deus à humanidade. Isso é conhecido como a doutrina do duplo amor. Justiça, tá? O amor de Deus, a justiça e o amor à humanidade. Se por um lado a justiça divina exige a punição do pecado, justiça divina, punição do pecado. E por outro lado, o amor de Deus pela humanidade, o outro lado, né, o amor de Deus pela humanidade, prover a cruz como meio de quê? A cruz como meio de justificação de pecados. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 e João 3,16. Em Cristo Jesus, portanto, Deus manifesta seu grande amor pela humanidade e vê nele a justiça satisfeita. Então, quando eu olho para o plano salvador de Deus, eu poderia aqui analisar ou trazer várias aqui ilustrações, mas permita-me fazer uma conjectura aqui com vocês, aqui, por gentileza. Por exemplo, nesse período do Antigo Testamento, aqui no Éden, se o homem era a obra máxima de Deus na criação. E após a queda, automaticamente, depois da queda, Deus agora olha para o homem, né? Então aqui Deus com o duplo amor de Deus, né? O duplo amor de Deus, o amor de Deus, o amor justiça, o amor de Deus à humanidade, a justiça divina para punir o pecado, mas também o amor pela humanidade para justificar pelo pecado.
Então, me permita aqui fazer uma ilustração interessante que passa na minha cabeça aqui. Agora, imagina no Éden, depois que o Adão e Eva pecou. Deus, na sua soberania, como sabe de todas as coisas, imagina só agora Deus traçando um plano da humanidade. E a partir desta queda, ele fala assim, agora a justificativa do homem vai ser a cruz. O meio de justificação desses erros da humanidade vai ser o Calvário. Então eu vou mandar meu filho unigênito morrer na cruz e a sua morte vai trazer essa graça salvífica para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E através deste ato, em acreditar nisso, então a humanidade passará a ser justificada por Deus. A extensão da graça. Vamos aqui ver a extensão da graça de Deus. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar todos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Deus ama todos os homens e logo mais viu o pecador. Deus ama todos os homens. Deixa eu colocar aqui. Deus ama todos os homens. Logo, o mais vil pecador. Ele não está dizendo que Deus ama o que os homens praticam, nem os atos pecaminosos. A graça não compartilha o pecado dos homens. A graça barata, sim. A graça banalizada, sim. Esse palco que estamos vendo de banalização, sim. No lugar onde estiver o amado por Deus, e por isso deve ser alcançado. Aí eu digo, aonde tiver um pregador, um amado por Deus, aí sabe o que vai acontecer? Isso aqui, gente, ó. O alcoólatra, o adúltero, o homicida, todos serão aceitos por Deus, se receberem a graça divina, Cristo Jesus. Essa graça é extensiva a todos os homens. É universal, gente. Essa graça não é universalista, ela é universal. Uma coisa não tem relação com a outra. O universalismo prega que todos, independentes de credo, ou religião, ou arrependimento, ou comportamento, serão salvos. Tá? Isso é o quê? Isso é universalismo, isso é universalista. Não. A graça divina de Jesus, ela é extensiva ao homem, ela é universal. Agora, ela não é universalista. Então, nem todos, tá? Não adianta, nem todos serão salvos. Tá? Então, o universalismo prega, sim, todos, independente de credo, de religião, de arrependimento, de comportamento, serão salvos. Ao contrário da graça. Isso é uma graça barata, banalizada. A graça, ela é universal. Permita-me marcar aqui. A graça é universal porque é entendida a todos ela é estendida a todos os homens. Todos os que se arrependerem e confessarem que podem ser salvos. A graça é oferecida a todos. Contudo, só se torna eficaz na vida daqueles que crê. Repetindo, por isso que tem muita gente hoje morta na igreja, sem vida, religiosos, praticantes, porque não consegue fazer isso aqui, gente. Porque graça só tem poder, se torna eficaz na vida da pessoa se você crê, se você acredita. Marcos 16:16 e João 6:47. Por isso que estamos numa época tão difícil,
Porque graça só é eficaz na nossa vida se nós acreditarmos. Bom, subindo aqui o comentário, ao contrário da graça universal, porque é estendida a todos os homens, todos que se arrependerem e confessarem a Jesus Cristo, pode ser salvo. A graça é oferecida a todos. Todos. A graça é para todos, ricos, pobres, ricos, pobres, gordo, magro, branco, negro, feio e bonito. Não importa, a graça é para todos. Ricos, pobres, religiosos, não religiosos, ateu, não ateu, céticos, não céticos, que amam, que não amam, os mentirosos, traficantes, os bandidos, prostitutas, para todos, alcoólatras. Mas é quando esta graça realmente entra na vida dessas pessoas, a graça destrói o jugo, o poder do diabo sobre essas pessoas, elas param de fazer aquelas práticas e a ter uma novidade de vida. Isso que é graça. Não se explica, se vive. A sinopse 2 nos diz assim. No contexto bíblico, a graça é uma necessidade de todos os homens. Por isso, ela é estendida a toda a humanidade. Auxílio à vida cristã. Tá? Isso aqui é para os professores. Deus tem o direito de estar irado. Isso aqui é um comentário para os professores. A corrupção da doutrina da graça. Corrupção. Deixa eu colocar aqui porque essa expressão, a corrupção. O contexto da reforma protestante do século XVI é muito diversificado. Contudo, é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma. O catolicismo perdia influência e por isso surgiu uma reação contra os líderes religiosos por causa do seu baixo nível moral. A rejeição da doutrina católica como válida, uma maior intercessora, um maior interesse pela educação que deixa de ser um privilégio dos líderes católicos. É uma maior diversidade doutrinária, principalmente. De uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento da deturpação e negação da doutrina da graça. Olha que interessante aqui. Vou colocar aqui. Olha o que o escritor falou assim. Olha o que ele comentou aqui. De uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento e deturpação, a negação, tá, da doutrina da graça. Então, olha só como essa questão já vem de séculos. Então, a Igreja Católica, os seus líderes, tá? Então, a educação que era pregada, o que eles vinham passando naquela época, naquele período. Então, esse enfraquecimento da doutrina, o escritor, ele foi muito feliz aqui em falar sobre isso, que inclusive Justo Gonzalez comenta também no livro dele sobre esse ponto também, ele dá a entender isso. De forma direta, ele afirma que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento, à deturpação e à negação dessa doutrina. Essa que nós estamos aqui voltando a comentar sobre ela, voltando a comentar sobre a doutrina regeneradora, a doutrina da graça. E no período medieval havia sido totalmente desconfigurada. A salvação pelas obras havia substituído a salvação somente pela fé. Então, a partir daí, meus irmãos, como Martinho Lutero e tantos outros, como é que pode? Então agora a salvação é pelas obras? E daí por diante você imagina o que não aconteceu. Em outras palavras, a salvação
havia se tornado seria meritória, né? Por mérito. Então, nós estudamos aqui na escola, né? Nós estamos nesse período agora que essa aula está sendo ministrada, nós estamos tratando sobre religiões comparadas. E nós falamos bastante sobre o catolicismo, conversamos bastante sobre o catolicismo e conversamos sobre esse ponto tão assim importante das doutrinas, tá? Das doutrinas católicas do século, desde o primeiro século da igreja até o século XX, a todas as mudanças que a Igreja Católica veio fazendo, veio mudando, tá? Então, a Igreja sofreu muito, muito com isso. Então, imagina só como isso foi importante nesse período medieval, Deus levantar homens com um pensamento diferente, que pensassem diferente, para poder acontecer uma reforma protestante no século XVI. Então, partindo aí de Martim Lutero, acontecer essa reforma com pensamentos diferentes. Não, a fé, a salvação não é pelas obras. O que é que eu vou fazer com esse texto de Efésios? Se a salvação é pela graça. Tá? Então, por isso que o texto aqui da revista diz a corrupção da doutrina da graça. Então, o escritor ele deixa bem claro que esse período do contexto da Reforma Protestante foi primordial com a queda dos líderes, com o pensamento da liderança, foi importante para a negação da própria doutrina da graça, da salvação em Cristo Jesus pela graça, ajudou a ter isso. Inclusive aqui a restauração da doutrina da graça. Foi aí observada a reforma, portanto, gera uma reação à corrupção da doutrina da graça, que Lutero, monge alemão, Agostinho, se torna o principal porta-voz da doutrina. Pela fé, somente pela fé, sola fé, somente pela fé, aqui, somente pela fé. Posteriormente, o lema luterano seria conhecido como os 5 solas, né? Sola glória, sola graça, né? Os reformadores estavam também convictos que a doutrina da graça poderia ser restaurada. Foi por isso que lutaram, foi por isso que sofreram, até mesmo morreram. A doutrina da graça não aceita misturinhas, e pela graça somente somos salvos. Somente pela graça. Sola gratia, sola gracia. Tá bom? Então, graças a Deus que com esse reforço do século XVI para cá, a graça foi tomando uma proporção, crescendo até o século XXI. Estamos no século XXI e hoje estamos vivendo já um período de banalização da graça pelo evangelho que está sendo pregado em muitos lugares. E o povo acredita por falta de conhecimento. Por falta de uma escola bíblica dominical, por falta de um estudo, por falta de estudar a palavra de Deus, por falta de estudar teologia, em tantos seminários. Tá bom? Sinopse 3 diz-nos assim: a graça no contexto da reforma revela 2 realidades. A corrupção da doutrina da graça é a restauração da graça. Amém. Deixa eu colocar aqui para reforçar isso aqui. A graça no contexto da reforma revela 2 realidades. A corrupção da doutrina da graça e a restauração da graça. Pronto. A corrupção era que pelas obras o homem seria salvo. A restauração era que somente pela fé, pela graça, o homem seria salvo. Tópico 4 da nossa lição nos diz assim: a graça no contexto contemporâneo.
Então aqui já vamos tratar um pouquinho sobre este assunto, dessa graça barateada. Vamos ver aqui, a graça barateada. Bom, há muito a expressão graça barata, olha aqui. Há muito a graça barata, deixa eu apagar isso aqui. Há muito a graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. Isso é graça barata, mundanismo. De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Vou repetir aqui, tá? De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores, pregadores, não reflete mais a graça de Deus. Parece que quanto mais crescem, menos influencia os evangélicos. Estão causando na sociedade. Não estão causando na sociedade algumas vergonhas. No mundo que nós vivemos hoje, essa graça barata, tanto de pregadores, de pessoas, de pessoas que não conseguem viver essa graça, vivem a graça barata, a graça da venda, a graça da troca. Tá? Então parece que quanto mais crescem, a igreja parece que menos influência nós temos para essa geração, para essa sociedade. Temos que voltar para o evangelho, voltar para o evangelho genuíno, voltar para a graça genuína, voltar para a glória de Deus, voltar para o altar, voltar para a cruz, voltar para o evangelho, voltar para a pregação do evangelho verdadeiro, para que essa geração possa ter a vivência do verdadeiro evangelho. Você que é professor, provoque isso na vida das pessoas. Você que é pregador, provoque isso das pessoas. Não deixe que o evangelho seja essa graça barata, essa venda barata. Não venda o evangelho, não venda essa graça. Tente, você que é meu aluno, você que estuda comigo no CETAT, você que está nessa nova modalidade aqui das EBDs, que eu vou estar uma vez por semana aqui com vocês. Tente, de uma forma sábia, mergulhar nesse oceano do Espírito. Tente de uma forma influente, influenciar as pessoas na graça, pela graça, sabe? Vamos influenciar essa geração a ler a Bíblia, a orar, a temer a Deus, a ler a Bíblia, a estudar a palavra de Deus. Isso é importante. Pense nisso. O valor da graça. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou: vocês foram comprados por um preço. 1 Coríntios 7:23. NAA. Paulo foi um defensor do evangelho da graça. Paulo, seu tempo em que nasceu, em que aceitou de forma alguma cadê, meu Deus? Cadê? Achei aqui. Seu tempo ele não aceitou de forma alguma os penduricalhos que alguns cristãos quiseram pôr ao evangelho. Os apóstolos sabiam do ato, do preço que causou a nossa salvação. E o preço foi o sangue de Jesus. A salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. Espera, vou repetir aqui. Vou colocar aqui. O sangue de Cristo, a salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. Duas coisas precisamos ser observada nesse texto. Primeiramente, a voz passiva do verbo grego que indica em outra pessoa fez o quê? A transação por nós, ou em tempo verbal, né? Auristo diz que essa
essa transação foi completa. Não há mérito humano nenhum. Cristo pagou o preço, fez tudo por nós e nada mais precisa ser feito, precisa ser acrescentado na nossa salvação. Isso é de graça. E isso é importante dizer para vocês. Eu não preciso de corrente dos 70, eu não preciso da terapia do amor ou da paixão, eu não preciso fazer caravana da libertação, ou me arrepender por isso, ou fazer porque meus pais pecaram, porque minhas mães pecaram, ou tomar banho de sol, ou tomar banho de chuva, ou tomar banho de água, ou pular na cachoeira. Eu não preciso fazer mais nada disso. A salvação, o preço foi pago, o mérito da salvação, e isso nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação, gente. Nada mais. Eu não preciso fazer mais nada. Senão eu desqualifico o poder do sangue, eu desqualifico o poder da graça e eu desqualifico o poder da cruz. O que muitos estão banalizando aí é tirando a eficácia do poder do sangue, do poder do nome, do poder da cruz e do poder da graça. Eu não preciso acreditar em moleto, nem passar por baixo de ponte, nem beber água benta, nem ficar ouvindo orações motivacionais. Eu não preciso estar fazendo essas coisas, porque a salvação, ela é completa. O preço foi pago completo. Não precisa ser acrescentado. Nada precisa mais ser acrescentado. Isso é graça. Tá? Paulo foi um defensor do evangelho da graça. O apóstolo sabia o alto preço que custou a nossa salvação. O sangue de Jesus Cristo. A salvação é de graça, mas o seu preço custou muito caro. Bom, aqui nós temos sobre a culpa, é um auxílio mais para os professores, tá bom? Um auxílio para professores. E aqui nós temos a sinopse 4, que nos diz assim. Vamos ver essa sinopse aqui. No contexto contemporâneo, é preciso tomar cuidado com o barateamento da graça. Priorizarmos o valor tão grande da doutrina cristã. E, fazendo a conclusão aqui da nossa revista da Escola Dominical, nesta lição, partimos da necessidade de compreender corretamente que a graça de Deus, vimos como a graça de Deus foi entendida em diferentes contextos da história, etc. Períodos históricos. A Bíblia sempre é a régua através de qualquer entendimento da doutrina da graça. A doutrina da graça precisa ser medida, como verberou na Reforma, que nós estudamos hoje. A Escritura continua ecoando em nossos dias a salvação somente pela graça. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e vamos aqui para a revisão do conteúdo, tá bom? O que se quer dizer com a expressão a graça é divina? Lembra que nós estudamos? Graça é divina. Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Então, o homem não consegue por si só se salvar. Qual a diferença entre a graça universal e a graça universalista? A graça é extensiva a todos os homens. Ela é universal. Contudo, por ser universal, não significa dizer que ela é universalista. Quer dizer que todos, independente do credo, religião ou
o arrependimento serão salvos. Terceiro, segunda lição, como surge a reforma protestante? Lembra que nós conversamos? A reforma protestante surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça. A quarta pergunta, o que quer dizer a expressão graça barata? Lembra que nós conversamos? Deixa eu apagar aqui. O que quer dizer graça barata? A expressão graça barata diz respeito à vida cristã nominal ou mundanizada de um cristão. Última pergunta. O apóstolo Paulo afirmou ao escrever aos Coríntios. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo da graça afirmou: vocês foram comprados por preço. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23. Nova versão Almeida atualizada. Tá bom? Deus abençoe sua vida de uma forma rica e especial. A semana que vem vamos estudar na terceira lição, dia 17 de julho de 2022. O tema vai ser a sutileza da imoralidade sexual. Obrigado. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar. Se você desejar fazer um curso bacharel livre em teologia aqui pelo CETAT, estudar comigo, acesse já o nosso site teologiaalalcancedetodos.com.br e venha estudar comigo e se aprofundar mais na doutrina da salvação. Obrigado, Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família. Você que quer aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então nós temos um curso especial para você. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia ao Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, você vai no primeiro módulo que tem lá, que é o módulo para alunos iniciantes ou alunos e visitantes. Quem está visitando, clique lá que você tenha lá acesso ao primeiro módulo. Você vai ver como funciona todo o nosso primeiro módulo, que também é gratuito para você começar e já sentir um gosto de entender mais a palavra de Deus. Quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcancedetodos.com.br. CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinário. Espero você.